Queridos, a paz do Senhor Jesus, que bênção do Senhor, mais um sábado animado, mais um sábado abençoado, mais um sábado de vitória. E nesse sábado especialmente, você vai receber uma palavra do trono da graça de Deus para edificar, fortalecer a sua vida. Fique conosco nessa mensagem, Deus vai falar contigo. E eu quero te convidar hoje a você participar de 3 programas sequenciais. Nós tivemos esse final de semana, dia 5 e 6, agora de abril, a realização do nosso 2º aniversário da Igreja Esperança. E nesse aniversário nós gravamos lindas mensagens, gravamos canções verdadeiramente que tocam no coração, no seu coração. E com certeza Deus vai falar muito fortemente contigo. Então eu quero já hoje, a partir desse sábado, te convidar a você ficar comigo durante 3 sábados, para você receber essa poderosa mensagem ministrada pelo pastor Fábio Quirino Lucas. É um dos nossos pastores da Igreja Esperança, ali na cidade de Goiânia. Um jovem pastor, tremendamente usado por Deus. E você vai receber uma inspiradora palavra de Deus. Eu tenho certeza que ao final dessas 3 mensagens, a sua vida não será mais a mesma. Lembrando que você poderá também assistir a nossas mensagens no nosso site. Temos vários programas. Você digita adesperança.com.br, Igreja Esperança, e você vai encontrar mensagens especialmente voltadas para o seu coração, para a sua vida. Que nesta manhã você seja fortalecido, que o seu coração seja purificado, que a sua alma se torne uma alma inabalável na presença de Deus. Que ao ouvir esta abençoada mensagem, você venha sair desse estado mórbido na sua vida e venha viver uma nova fase, uma nova experiência com Deus. Deus tem uma palavra muito especial esperando por você nesta abençoada manhã de sábado. Fique comigo. Nos acompanhe nesta mensagem, deixa Deus falar ao seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós levantamos o Teu nome neste lugar. Nosso coração se enche de alegria por celebrarmos 2 anos de esperança. E sei que o Senhor me traz aqui hoje para abrir a Tua poderosa palavra. Eu quero ordenar agora a toda inquietação, a todo espírito de inquietação, toda preocupação que toma a mente, toda ansiedade que apreende o coração, saia. Senhor, que o nosso coração seja terra fofa para praticar a Tua palavra. Senhor, somos instrumentos Seus, vasos, sem glória nenhuma, a excelência é Tua, Pai. Que o Senhor Jesus apareça do início ao fim, pois Ele é o Verbo. Onde houver um coração despedaçado, aflito, angustiado, alguém que precisa de cura, que durante essa palavra venha do céu o bálsamo de Gileade, em nome de Jesus. Amém. Pode ficar assentado. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23 a parte A. Mateus, capítulo 7, verso 22 e 23, parte A. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos
conheci. Só até aqui, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, fique à vontade. Em dias de aniversário, eu costumo refletir no futuro, no amanhã. E uma verdade é que dentro dos próximos 5 ou 10 anos, a maioria de vocês provavelmente não estarão morando mais nas casas onde estão. Alguns estarão mais ricos, outros mais pobres. Essa igreja não estará mais aqui neste lugar, em nome de Jesus. Dentro dos próximos 15 anos, os sonhos e os projetos de muita gente aqui não se tornarão realidade. Dentro de 20 anos, todos vocês, todos, verão a beleza e as suas forças serem consumidas até a exaustão. Dentro de 30 anos, a maioria de nós aqui já estaremos olhando para a morte. E em 100 anos, pouco menos de 100 anos, todos nós estaremos mortos. Todos estaremos mortos. Muitos aqui não terão sequer a memória lembrada. Das pessoas que viveram há 100 anos atrás, a humanidade lembra de menos de 1% delas. E essa é uma realidade óbvia, eu concordo. Porém, a maioria de nós a ignoramos. A gente vive como se o amanhã não viesse, como se o amanhã não existisse. E não importa o que você fizer, não importa o que você conquistar, não importa onde você chegar, dentro de algum tempo, você estará morto. E não somente estará morto, como também você vai comparecer diante do trono de Deus. Alguns, quando comparecerem diante de Deus, ouvirão as palavras lindas registradas em Mateus 25, verso 34. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Alguns outros, infelizmente, ouvirão as palavras mais terríveis que um ser humano poderia ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Essas palavras duras, ditas por Jesus, não serão dirigidas apenas a ímpios, mas principalmente à igreja, a crentes, aqueles que profetizam e o fazem no nome de Jesus, aqueles que expulsam demônios, aqueles que realizam grandes milagres. Existe uma realidade inescapável: você estará em pouco tempo diante de Deus. E o que determina o nosso acesso eterno à presença de Deus, definitivamente, não é se em nossa vida fomos poderosamente usados por Deus para a realização de milagres, não é se fomos profetas ousados, não é a nossa autoridade sobre o mundo espiritual para expelir as castas de demônios que castigam os homens. Não. Por favor, olha novamente na sua Bíblia, o capítulo 7 de Mateus e o versículo 23, que você vai ver a regra eterna para acesso à eternidade. Texto bíblico de Mateus 7, 23,
palavras de nosso Senhor Jesus, eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Esse verso 23 é o mais cristalino de todo o capítulo. É mais claro que qualquer rio transparente. A expressão é clara, é notória: nunca vos conheci. Mais importante que conhecer a Deus é ser conhecido por Deus. Mais importante que você crer em Deus é Deus crer em você. Mais importante é ser visto nos céus, é ter o seu nome não apenas inscrito no livro da vida, mas ter a sua vida toda inscrita naquele livro, de forma a ser aprovado por Deus. E aqui hoje eu queria descobrir com você o que significa isso, ser conhecido por Jesus. Porque existe uma indagação que me atormenta nesse texto: como pode alguém realizar milagre e ir para o inferno? Como pode alguém profetizar e acontecer tudo que ele profetizou, e o principal da vida, que é a eternidade, ele perder? Como pode isso? Sabemos todos nós que salvação é somente por Jesus. Estamos convencidos que a única ponte que acessa o céu e Deus chama Jesus. Estamos convencidos que sem a cruz de Cristo haveria uma ferida para a qual não existe cura, e sem a cruz de Cristo haveria uma dor para a qual não existe bálsamo. Essa é uma verdade real. Mas quando eu olho para esse texto e olho para o evangelho que se prega hoje, eu posso concluir como Jesus, que existe uma mistura do evangelho, que na verdade é um veneno mortal, danoso, porque o joio, ele é muito parecido com o trigo. O joio, ele se assemelha em tudo, mas ele é veneno, porque é outro alimento. Um promove vida, o outro promove morte. E eu fico pensando que um evangelho que sonega dos homens o direito de ser conhecido por Jesus, ele é pior do que uma vida no mundo, porque aqueles que hão de comparecer diante de Deus irão perecer no inferno, achando que chegariam lá indo para o céu. Seria melhor que eles vivessem no mundo, convencidos que iriam para o inferno, a caminhar por esse mundo achando que herdariam as mansões celestiais, e chegando lá não teriam o direito de viver com Deus para sempre. E eu não quero assustar você, mas queria que você olhasse de novo para esse texto, porque me parece que o evangelho que salva não é apenas o evangelho que toca a nossa mente. A fé que salva não é aquela que te assenta num banco da igreja, coloca o seu nome no hall de um membro, cadastra você na membresia de um povo, que torna você membro. O evangelho que salva, pelo que me parece nesse texto, não é um evangelho que enche a nossa boca de promessa de prosperidade, de vida boa. E é o que me atormenta. Me parece que o evangelho que salva também não é um evangelho que expulsa demônios. E olha que expulsar demônio não é para qualquer um. Se aparecer lá fora um endemoniado, eu cuido que menos que 10% dos senhores e senhoras se candidatarão a ir lá expulsá-lo. Expulsar demônio demanda poder de Deus, demanda vida com Deus. Um dia uns discípulos foram expulsar uns demônios, e os demônios quase que dão uma sova, uma pisa nos discípulos, e Jesus vai e com muito poder expulsa. E depois eles perguntam para Jesus: o que aconteceu que a gente não expulsou esses demônios? E Jesus vai dizer: essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então quem expulsa demônio jejua e ora, e quem jejua e ora pode ir para o inferno. É o que Jesus está dizendo aqui. E o que dizer de profecias? Profecia é a coisa mais linda desse mundo.
Como é lindo alguém que nunca te viu, que nunca te conheceu, você se dobra diante daquele profeta e ele conta a sua vida do início para frente, de trás para frente, de frente para trás. É uma coisa linda, as pessoas choram, se emocionam, porque o profeta é um homem de Deus e revela aquilo que a gente não sabe. E Jesus que está falando não é apóstolo, não é ninguém, é Jesus que está dizendo que muita gente que profetizou pode correr o risco de não entrar no céu. Agora, o que mais me assusta, preciosos irmãos, é que muita gente, que até mesmo realizou milagres, agora milagre é um negócio diferente, porque milagre a mão humana não pode fazer. Milagre é uma esfera de sobrenatural. O milagre é aquilo que o homem não alcança e só Deus pode fazer. E Jesus está dizendo que a fé que realiza milagre não salva. A fé que realiza milagre não te põe dentro do céu. É possível que você receba um grande milagre na sua vida e esteja caminhando a passos largos para o inferno. E o nosso cristianismo não pode sonegar a verdade de Jesus aqui em Mateus 7. Eu queria perguntar a você o que significa ser conhecido por Deus. Porque Jesus aqui, ele dá duas respostas. Ele diz assim, olha: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas o que significa esse negócio então, pastor, de fazer a vontade de Deus? Pastor, o que significa ser conhecido por Jesus? Eu ilustro de uma forma bem simples. Todos vocês conhecem as grandes autoridades desse país, o presidente desse país, o homem mais poderoso do mundo, o presidente dos Estados Unidos da América. Você o conhece, você sabe que ele existe. A grande pergunta é: a presidenta conhece você? O grande homem mais poderoso do mundo conhece você? Lógico que não, pastor, não tem nenhuma relação, verdade. E o Deus Criador dos céus e da terra, para ser conhecido por Deus, como Jesus diz aqui, eu preciso ir com você para João capítulo 15. As palavras de Jesus, ao nos comparar com ramos enxertados em uma videira, nos leva a uma reflexão sobre o significado de fé e de permanecer em Jesus. Eu venho hoje aqui refletir isso com você. Queria que você olhasse aí para a sua Bíblia, no Evangelho de João capítulo 15, a partir do versículo 4 especialmente. Peguei na sua Bíblia João capítulo 15. Jesus começa a dizer, acho que eu posso ler a partir do versículo 1: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Verso 2 de João 15: e toda vara em mim que não dá fruto, Ele tira, toda que dá fruto Ele limpa, para que dê mais fruto. E vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Verso 4, primeiro significado de ser conhecido por Deus para herdar a vida eterna: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. A grande verdade desse texto é que a vara, o ramo, ele é estéril, ele não possui vida em si mesmo. Isso representa a nossa natureza caída. A gente não pode dar fruto para Deus. Por mais que a gente queira, a nossa natureza está destruída pelo poder do pecado. O ramo, para dar fruto, ele precisa estar ligado na videira. E Jesus diz que ele é a videira. Mas o ramo em si, ele não tem vida, ele é estéril. E tem muito ramo estéril querendo dar fruto, mas por ser estéril, a única coisa que ele consegue gerar é folha. E o crente que não gera fruto, mas gera folha, é um escândalo para o Evangelho, porque aquilo que se espera nele não tem, porque aquilo que se busca nele não se recebe. Há uma diferença muito grande entre fruto e talento. Há uma diferença gritante entre obras e caráter. E o que Jesus está dizendo em Mateus 7:22 é que não adianta você ser uma explosão, um espetáculo de talento,
Não adianta você ser visto pelos homens, aplaudido na terra, se o seu caráter não foi transformado por Ele, e Ele conhece você. Capítulo 15 de João começa a nos dizer que a medida de Deus em nós é definida quando Ele e nós nos tornamos um em permanência, e a gente passa a viver a vida de Jesus. Então ali, quando Jesus vai dizer eu nunca vos conheci, é porque são indivíduos que nunca estiveram enxertados nele, são indivíduos cuja natureza não foi transformada, e porque esse não é o evangelho que nós conhecemos por aí. No Brasil, a igreja cresce em número, mas decresce em credibilidade. Pesquisas recentes demonstraram que entre as 3 classes mais desacreditadas da população brasileira, em primeira mão os políticos, em segunda a polícia e em terceira mão os pastores. Por que a igreja perdeu a credibilidade? Na contramão da igreja primitiva, que antes de ter a graça de Deus, antes de ter a graça do povo, o aplauso do povo, ela tinha a graça de Deus. E se perdermos a graça de Deus, nos tornamos motivo de chacota e de zombaria e de piada para o mundo. Vivemos um tempo em que as pessoas entram para dentro da igreja e não são transformadas. As pessoas vêm, mas a vida não muda, o caráter não muda. Conhecemos uma igreja que cresce em números, mas não tem poder. Vivemos um tempo em que a igreja tem mais força política do que força espiritual. Vivemos um tempo em que a igreja é zombada no inferno e envergonhada nos céus. E é por isso que a mensagem de Deus para você hoje é: nós precisamos voltar ao ramo que é Jesus, a videira que é Jesus. Nós não podemos ficar fora dela, porque fora da videira somos ramos, e ramo sem fruto é cortado e jogado no fogo. Ramo sem fruto é jogado fora. Sabe por que? Folha nasceu para cair, e quem não está na videira é só aparência, é só folhagem. Parece que é, mas não é. Parece ser, mas não tem profundidade ali. Eu queria que você pensasse um pouco na sua vida hoje, querido irmão. Qual é o conteúdo da tua fé? Ele precisa ser definido pela sua relação com a videira que é Jesus. E o conteúdo da nossa fé tem que ser a presença dele. Porque quando a gente começa a servir a Deus na força da carne, a gente age na proporção da nossa força. Porque quando a gente não está em Jesus, a gente está em nós. Smith Wigglesworth, um pastor britânico, dizia: pouco de mim, pouco de Deus. Tudo de mim, nada de Deus. Nada de mim, tudo de Deus. Sabe de uma coisa? Você precisa morrer para Jesus aparecer. Você precisa ser zerado para que Ele seja glorificado. Quando nós estamos vivos, Ele não pode aparecer. O grão de trigo caindo no chão, se não morrer, não dá fruto. Eu venho hoje na autoridade de Deus dizer para você que Jesus entrou na tua vida para zerar muita coisa, para que comece segundo a vontade dEle, segundo a aparência dEle, segundo o querer dEle. Quando nós agimos na nossa própria força, tudo acontece pelo jeito natural. E é o que Jesus começa a dizer aqui em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Mas se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você já pensou que coisa mais linda? Todas as suas orações serem respondidas. Tudo que você orar ser respondido. Isso não é uma verdade na nossa vida. Até bom, porque se Deus ouvisse todas as nossas orações, pode ser que o mundo se tornaria um caos, porque tem tanta oração estranha que chega no céu. Orações que vêm na forma de obras de macumbaria, as famosas orações contrárias. Indivíduos que acham que Deus é um objeto que pode ser manipulado para o bem ou para o mal. Perderam completamente a noção do caráter de Deus. Mas quando eu olho para João capítulo 15, eu percebo que vida vale mais do que obras. Eu percebo que Deus não procura em nós apenas desempenho e obras humanas. Ele procura o caráter dele enxertado em nossa natureza. Eu conheço crente que tem 20, 30 anos de crente, é bravo, é bruto,
culto, bate na mulher, xinga os filhos, dá cheque sem fundo, vive uma vida que envergonha o Evangelho e envergonha Deus. E eu cuido que nesse dia não estarão do lado direito, mas do lado esquerdo, e ouvirão as mais duras palavras de Jesus: apartai-vos de mim, porque embora você me conheceu, eu nunca te conheci, eu nunca me enxerguei na tua vida, eu nunca me vi em você. Isso é muito sério, é difícil de falar isso, mas essa mensagem precisa sair do púlpito e entrar na nossa vida e na nossa experiência diária. É incrível. Sabe por quê? A cruz lida com os nossos pecados, mas o Espírito Santo, ele lida com o nosso eu, com a nossa natureza. E o Espírito Santo só pode ir onde a cruz chegou, onde a gente morreu, onde a gente foi aniquilado. E Jesus vai dizer que permanecer nele é o que está escrito quase em todo o capítulo 15 de João. É uma experiência de amor do nosso viver diário. Honestamente, eu preciso afirmar a vocês que nunca o Evangelho de Jesus foi tão esvaziado de significado como hoje. Em nosso tempo, ser crente se resume a poucas coisas. Primeiramente, uma confissão de 4 leis espirituais. Depois que você acredita nas 4 leis espirituais, você se batiza. Aí depois que você se batiza, você é membro numa igreja e passa a frequentar as reuniões dentro da igreja ou nos lares. E você, depois disso, começa a dizimar e ofertar na igreja. E a vida cristã se resume a trabalho durante a semana e nos... Amém. Que bênção, povo de Deus, nutrido com esta poderosa palavra. Francamente, essa palavra mexeu contigo, não mexeu? Mexeu muito comigo. Essa palavra me despertou a buscar mais a Deus, a viver uma vida mais na presença de Deus. Como falou ao meu coração. Tenho certeza que o seu coração também foi edificado com esta palavra. E eu te convido, no próximo sábado, a continuação desta mensagem, no mesmo horário, neste mesmo canal, estaremos aqui novamente e você vai receber toda a porção de Deus desta mensagem tão poderosa que a sua vida jamais será a mesma após ouvir uma mensagem realmente inspiradora vinda do trono da graça de Deus. Até o próximo sábado, eu espero por você aqui neste mesmo horário, neste mesmo canal, estarei aguardando você. Mas eu quero encerrar este programa orando pela sua vida, para que o eterno Deus venha te abençoar, para que você tenha uma semana muito abençoada, uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de bênção. É isso que a Igreja Esperança propõe ofertar e oferecer até você. Nós somos uma igreja que promove a esperança através de famílias fortes, focada na evangelização autêntica, no discipulado acolhedor, na comunhão perseverante dos seus membros e na excelência da adoração a Deus. Esta é a nossa visão. Este é o nosso propósito, servir a Deus, ser realmente a igreja que ministra uma palavra de vida eterna. Feche os seus olhos agora, curva a sua cabeça, receba essa ministração de Deus em sua vida. Querido e eterno Deus, eu quero nesta linda manhã de sábado, Pai, abençoar esta casa, esta família. Pai, ministrar, Senhor, sobre cada um dos teus filhos que nos assiste hoje, uma palavra de esperança, uma palavra de vitória. Pai, que o Evangelho da salvação venha entrar nesta família, salvando, curando, libertando, transformando, Pai. Se há alguém enfermo, Deus, que seja curado agora. Se há alguém, Senhor Deus, aflito, que o bálsamo de Gileade, que o Espírito do Senhor entre agora com providência nesta casa, que esta família seja abençoada pelo Senhor. Pai querido, vai trazendo a cura e a libertação sobre estes lares, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo sábado, se assim Cristo nos permitir, estaremos aqui com você em nome de Jesus. Igreja Esperança, uma bênção para você. Amém.